UltraCast, o papo hoje é sobre franquia. É isso aí. Se apresenta pra gente, Marcel. Legal, Débora, obrigado. Sou Marcel Gandra, atuo no setor fitness desde 98, então são 25 anos. Atuei na área técnica, tenho formação na área de educação física e migrei rapidamente até para a área de gestão. Então, nas oportunidades que tive, sempre atuei no setor fitness, então em modelos de negócio de todos os tipos, desde modelos super premium até middle market, modelo low cost. E hoje com uma oportunidade diferente de todas essas, né? Eu sempre atuei como executivo, hoje eu também sou executivo aqui na área de expansão, então eu dirijo a área de expansão da empresa, mas sou sócio do projeto também, então tem uma esfera diferente, né? Assim, tem uma atmosfera diferente por ser sócio e atuar na gestão ao mesmo tempo. E isso tem sido engrandecedor sobre todos os aspectos. Excelente. Com um pouco mais de 2 anos de história, o Grupo Ultra está fazendo bonito, uma expansão robusta, admirável. E do ponto de vista de crescimento, a gente tem visto aí as unidades aparecerem cada vez mais, inclusive com um diferencial importante, que são os estúdios, a gente já vai falar disso. Mas eu queria que você falasse pra gente dos desafios de expansão. A gente tem um país continental, você tá, às vezes, por poucos quilômetros, você tem uma realidade absolutamente diferente. E isso deve ser um dos pontos difíceis da sua atuação. A expansão é um desafio do começo ao fim, porque existem alguns cuidados, né, para que a gente consiga fazer uma expansão efetivamente estruturada, né? A expansão, ela permite, a depender do seu grau de flexibilidade, que ela aconteça de maneira muito veloz, mas como eu disse, se respeitado alguns critérios, se a gente for de fato, fizer isso de maneira cuidadosa e planejada, ela se torna robusta, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A escolha dos parceiros ideais, a escolha do território ideal, a elaboração de uma estrutura de capital correta para esse modelo de negócio, né? Então, eu preciso dar saúde financeira a quem quer que venha usar nossa marca. A gente optou, como Grupo Ultra, em ser franqueador. Ser franqueador traz uma responsabilidade adicional, né? Porque não é só o meu dinheiro no lugar que eu quiser. Eu tenho que acomodar os interesses e o dinheiro de terceiros, né? Então, com muita responsabilidade, porque se isso dá certo, o fruto dessa equação são mais unidades de negócio, né? Se isso não dá certo, o fruto dessa equação é um castelo de cartas que começa a se esvair. Então, cresce, 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 mas, puxa, não deu certo, o modelo não estava bem estruturado do ponto de vista financeiro. A marca não fez uma curadoria da parte imobiliária correta, né? Ou não selecionou corretamente os parceiros para o uso da marca. Então, vários elementos que podem dificultar ou prejudicar essa expansão no médio e longo prazo. Então, te respondendo, né, os desafios eu acho que são alguns, né, listando assim, uma vez sabendo o tipo de expansão que você vai fazer, se ela é própria, capital próprio ou expansão com terceiros, você modelar esse conceito, vamos supor que seja com terceiros, que é o nosso caso. A gente optou por franchising, poxa, eu preciso combinar muito bem quais são todas as nossas responsabilidades enquanto franqueador, qual é todo o suporte que eu tenho que dar enquanto franqueador e quais são todas as responsabilidades do franqueado. Então existe, para você ter ideia, no nosso processo de expansão, além das conversas com o franqueado durante a fase de seleção, um alinhamento de expectativa. O que ele espera? Mas e se não acontecer? Qual que é a sua atitude? O que acontece se determinada circunstância, determinada característica regional te pedir para agir diferente daquilo que você está acostumado? Então, são vários cuidados. Então, a seleção do empresário que vai usar a marca, se for crescimento através de capital de terceiro, a seleção territorial e ter um bom modelo financeiro estruturado para essa operação, seja o dinheiro seu ou seja de terceiro, dinheiro não leva desaforo. Então, é importante na expansão a gente ter esses cuidados, porque aí a expansão ela segue estruturada. Excelente. Eu sei que dentro da estratégia de expansão a gente tem o item interiorização. Isso é um ponto muito bacana. Em conversa com um dos executivos, ele me disse acerca da importância de levar uma marca
para cidades menores que são muito carentes, né? E não deve ser fácil, senão todos estariam em todos os lugares. Em contrapartida, esse mesmo público acolhe essa chegada de maneira bastante positiva. A gente tem mesmo esse olhar para o interior, para as cidades menores, para as regiões onde não estão as grifes. Como é isso? Legal, temos, e esse é um ponto também desafiador e interessante, né? Como eu disse, dos desafios de expansão, se uma parte é escolher bem as pessoas, a segunda parte é território. E o que a gente percebe, o que a gente aprendeu fazendo expansão nos últimos anos, né? O mercado brasileiro, ele ainda tem um tamanho, em termos de número de municípios, que comportaria muito mais academias de ginástica. E veja, hoje a gente já se destaca em cenário mundial porque somos o segundo maior em número de academias, mas é porque temos muitos modelos diferentes de negócio no Brasil, né? Veja, a gente tem lá aproximadamente 30 mil academias no Brasil, né? E a gente sabe que cabe muito mais, seja por uma questão de mudança do comportamento do consumidor, que antes consumia um tipo de academia e hoje deseja outro tipo de academia, né? Estou falando sobre preço, estou falando sobre estrutura, estou falando sobre inovação, tecnologia, uma série de exigências que o consumidor coloca, né? Estou falando sobre comodidade de estar perto dele, né? E aí isso começa uma parte da resposta sobre interiorização, porque no momento em que a gente faz expansão, a gente tem uma análise de capacidade de cada município ou bairro, quando eu vou para o micro, em termos de quantidade de habitantes, pessoas circulantes, renda per capita. Então a gente faz uma análise estatística desses dados para que a gente possa saber onde tem calor e potencial. Mas eu preciso cruzar isso com o que já tem de oferta. E se a minha oferta vai causar diferenciação naquela praça, para que eu entre e escolha entrar em um mercado competitivo ou, alternativamente, eu entre para um mercado desassistido. E aí vem a história que você perguntou sobre interiorização. Sim, faz parte da estratégia, porque quanto mais eu observo mercados desassistidos deste novo modelo, a minha rampa é muito mais veloz de crescimento. Eu chego e sou muito bem recebido pelo consumidor e eles respondem de maneira muito rápida, ou seja, o investidor que embarcou conosco nessa praça desassistida ganha dinheiro mais rápido. Isso leva ao próximo item, que eu entendo muito como um dos principais diferenciais do Grupo Ultra, que é a modelagem de negócio, né? E quando a gente vê o discurso de para todos os bolsos, todos os tipos de investimento, a gente tem na Ultra uma Big Gym, que embora seja low cost, tem os outros estúdios acoplados que vai atender as diferentes... Bom, queria que você explicasse isso, como funciona. Legal. Então, assim, isso também virou uma oportunidade para nós, porque o mercado ele era bastante polarizado nos seus modelos de negócio, ou seja, o que é low cost, o que é premium, o que é estúdio específico, ordem de grandeza, salvo as academias tradicionais. E a gente conseguiu ocupar dois espaços que eram espaços que vinham crescendo, que é o espaço da low cost, ou seja, eu tenho sim preços de perto de R$100, como a low cost é estereotipada aqui no Brasil. E eu tenho também modelos de R$200, R$300, R$400 dentro do mesmo espaço. E isso é interessante e às vezes causa surpresa, mas é muito aderente à população. Porque tem gente que quer ir na festa e ficar no camarote. Ele topa pagar mais e não tem vergonha nenhuma disso porque ele vai ter um acesso que poucos têm, um acesso de exclusividade. Então, essa manobra de colocar os dois modelos no mesmo ambiente vem nos destacando, né, nos diferenciando nas praças em que a gente ingressa. Então, a resposta, assim, sim, nós temos para todos os bolsos, tanto do cliente final, como esse exemplo que eu acabei de dar, quanto temos modelos para todos os bolsos para o investidor, o empresário. Então, o empresário que quer ingressar no fitness, poxa, ele vê um portfólio de marca. Tem aqui nas costas, aqui, todas, né, as marcas do Grupo Ultra, são 5 marcas hoje. A Ultra, como esse modelo Big Gym, que começa com preço low cost, mas que acopla estúdios, e os estúdios standalone, os estúdios loja de rua, independentes, né, eles podem existir também. E aí, nesse formato, eu consigo ter, de fato, modelos de investimentos diferentes para todos os bolsos, né? Sem contar uma novidade, e aí trazendo um outro tópico. Na Ultra, a gente admite muito bem a história do retrofit.
Porque no modelo, quando comparado ao que o mercado já oferece, a tendência de quem cresce rápido é crescer com loja do zero. Né? Depende de muito capital, mas é um modelo mais óbvio, mais fácil. Crescer com retrofit é menos óbvio, é mais complexo. Mas de alguma forma eu caminho e ajudo o mercado na esfera da consolidação. Então eu ajudo a fazer com que esse player permaneça no mercado e se reinvente. E essa reinvenção do cara transforma o resultado dele. E para você fazer a transformação, muitas vezes o nível de investimento é mais baixo do que montar do zero. Muitas vezes não, é sempre mais baixo. Então, isso também é uma oferta para todos os bolsos. Eu faço com que o player do mercado possa permanecer e ser competitivo, e brigar como rede, ter marketing como rede, e ter treinamento como rede, ter tecnologia e sistema como rede. Então, ele se sente mais empoderado. Então, a solução que a gente entrega para todos os bolsos é tanto em modelos de negócio, quanto dentro do modelo Ultra como carro-chefe, vou chamar, é ter essa distinção do retrofit e das lojas do zero. E o bacana é que dentro da Ultra são todas unidades Ultra performando muito bem, né? A gente tem exemplos incríveis, não é isso? Temos. A gente tem casos reais de franqueados. Vou citar os retrofits que são muito legais, de unidades que triplicaram, quadruplicaram, uma delas chegou a quintuplicar a quantidade de clientes que tinha. Então, isso para o cara é surreal. Assim, ele não acreditava que isso poderia acontecer e de fato acontece. E aí, não à toa, esse empresário começa a investir novamente. Poxa, deu certo aqui, eu vou fazer ali também. Então, dá fôlego e apetite para que ele tenha a atitude de voltar a empreender, né? Em especial empresários que viveram, imagina, crise, pandemia e etc., o quanto esses caras sofreram. Então, é uma transformação. De fato, gera esse fôlego maior. Então esse modelo de trazer os casos reais dos empresários é importante porque isso ajuda a inspirar novos empresários, né? Isso mostra que é possível. E aí não é um caso isolado. São todos os casos de retrofit. A gente não teve caso de retrofit que o cara não teve uma performance no mínimo o dobro do que ele já tinha. Então isso é legal, né? Você começa a viver esses casos reais. Voltando a falar desse trabalho de expansão, a gente sabe que é um momento muito delicado para o investidor, né? Ele vai começar, ele vai buscar ponto, ele acredita na região dele, mas ele não conhece. Então, eu imagino que seja a cabeça de alguém que quer investir na área, muitas vezes já é da área, mas tem que ir lá escolher um bom ponto, como funciona fazer análise daquela região, enfim, são muitos. E eu sei que a gente dá um suporte bacana para esses caras, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Assim. Legal, Débora. A expansão, ela tem essa responsabilidade, como eu disse, de encontrar a pessoa certa, definir territórios potenciais, ajudar a encontrar o ponto certo. Então, vou dar um exemplo prático, tá? Estar numa avenida principal de uma cidade do interior de São Paulo, tal. Poxa, é muito importante para chegar a marcar ali naquela praça. Mas olha que loucura, na mesma avenida você tem trechos mais frios e mais quentes. Na mesmo quarteirão você tem um ponto muito visível e disponível e outro ponto que é no quarteirão que é quente, mas a fachada tem 8 metros. A outra é de esquina e tem 80. Entende? Então você tem uma distinção e se o cara só se basear nos dados, a gente costuma dizer que a expansão tem um cruzamento de análise fria e análise quente. Análise fria é análise de dados, tá? Então a gente usa software de apoio para análise de geolocalização, com todos os dados demográficos, mas a gente vai a campo, junto com o franqueado, olhando se o ponto atende ou não atende todos os requisitos ideais daquele imóvel. Pé direito, oferta de vaga, visibilidade, acessibilidade, quantidade de pavimentos, metragem. Então tem uma série de variáveis que a gente analisa e fala, ok, aprovado. Então esse cuidado ajuda o cara a errar menos. Entende? Então ele vai com um nível de assertividade maior para fazer a loja dar certo. E aí não à toa a gente consegue ter uma velocidade de ramp-up um pouquinho mais acelerada. Porque a gente combina esses fatores e essas variáveis. A gente demora. A gente teve franqueado que assinou conosco e até, assim, o momento tá ali na busca imobiliária porque a gente vetou imóveis que ele trouxe para nós. Falou, cara, a gente não acredita. Vamos prospectar mais. Vamos até mudar de território, porque esse território aqui não está oferecendo imóveis adequados. Então dá para afirmar que esse cara não trabalha sozinho? De jeito nenhum. Desde o começo a gente trabalha junto com ele, se corresponsabiliza para poder encontrar. É óbvio que a decisão final é dele. Né? Já aconteceu, franqueado, que o imóvel é dele, é da família.
E ele, poxa, ele tem um duplo chapéu, ele quer performar o imóvel e pagar uma locação para a família ao mesmo tempo que ele é franqueado. Mas a gente deixa claro quais são os cuidados, quais são os riscos, quais são as limitações. Então, essa combinação de fatores é o que faz ter maior sucesso. Dentro do modelo de negócios, a gente sabe da verdadeira importância do franqueado estar ali na operação. Sim. Mas vocês têm modelos diferentes disso? Temos. A gente é bastante incentivado, assim, olhando outros segmentos, outros setores da economia e também atendendo muitos empresários que não são originariamente do setor fitness, a gente percebeu que tinha um espaço para atuarmos com a modalidade de sócio-investidor, né? Por que disso? Porque existe muita gente olhando para o setor fitness com bons olhos, com o potencial que o setor fitness tem e entrega em termos de rentabilidade. Então, são puramente investidores que têm interesse no nosso negócio, mas falam, poxa, eu não vou gerir. Eu tenho outros negócios, eu tenho indústria de outra coisa, eu tenho fábrica, eu tenho empresa de outra coisa, eu sou franqueado de outro segmento, mas eu quero muito fitness, eu gosto dele, eu sou adepto, eu me identifico, gostaria de empreender aqui. Então, nesse momento, a gente encontrou uma formatação adequada para esse tipo de empresário que é o perfil sócio-investidor. Uma vantagem para ele é que muitas vezes ele não precisa apropriar 100% do capital. Porque quando a gente embarca na carne, a gente vai junto, a gente então convida esse empresário para um modelo e um ponto que nos foi ofertado, que eu ainda não tenho franqueado, mas que eu acredito demais. Então a gente também investe. Nós do Grupo Ultra também investimos e a gente combina investimentos com esse empresário e cuidamos da operação, né? Então, nesse formato, a gente facilita o ingresso de outros empresários que não são do setor, que eventualmente tenham tamanhos de cheques diferentes ou menores, mas que tenham um desejo enorme de empreender, o que é legal. Isso vira porta de entrada, né? Então, a gente também seleciona muito bem, tem um modelo jurídico para isso, um critério para admitir um sócio investidor, mas a gente enxerga que isso é uma porta de entrada. Então, a gente já tem dentro de casa um modelo de um empresário que ingressou como sócio investidor e hoje já assinou conosco uma expansão territorial exclusiva para um dos estados brasileiros. Então, ele entrou como sócio investidor aqui em uma loja. E depois falou, cara, esse negócio dá certo, eu quero levar para o meu estado. Onde é? Tal. Então, vamos para lá e a gente vai fechar o território para você expandir com 8, nesse caso, 8 unidades. Então, a parte legal é essa. A gente consegue oportunizar que boas pessoas ingressem no nosso setor, consigam ter resultado e isso reverbere, entende? Para outras pessoas que também têm capacidade de investimento, mas que não têm disponibilidade de tempo para operação. Isso é notícia boa. Agora, se estamos falando de expansão, temos nossas unidades muito bem localizadas, capitais, cidades importantes, chegando em cidades do interior com bons potenciais. Onde que a gente quer chegar? A gente criou a Ultra acho que com alguns desses elementos de diferenciação, tecnologia, os estúdios, a precificação, modelo híbrido, admitindo retrofits, então uma série de variáveis que nos diferenciariam nesse mercado. A gente quer ter na nossa trajetória uma entrega com excelência na ponta, não só para o cliente final, mas para o investidor. E isso faz com que o nosso crescimento orgânico continue acontecendo e vá acelerando, tá? Poxa, mais do que pleitear um número ou uma posição no ranking, eu quero pleitear excelência, né? Então, se eu pleitear excelência, o restante vai ser uma consequência. O número que a gente vai chegar, o ranking que a gente vai chegar, vai ser uma consequência. Mas eu quero privilegiar a excelência na entrega para o investidor franqueado e na entrega para o cliente final. Então, se eu for percebido dessa forma, o objetivo está atingido, né? Agora, olhando um pouquinho desse retrospecto de 2 anos e meio aproximadamente, para os próximos anos, é claro que a gente observa um movimento ascendente de crescimento de número de unidades, de ocupação territorial, e agora com um pequeno spoiler, assim, com uma hipótese cada vez mais próxima da internacionalização para alguma das marcas. Então, além da gente sair das grandes capitais, a gente ir para cidades menores, a gente derivar o modelo para ajustar e fazer caber em termos de investimento retorno nas cidades menores, hoje se você entende todas as grandes redes ou as redes low cost indo para cidades acima de 100, 150 mil habitantes, a gente pode observar cidades menores do que isso já,
além disso, né, a gente entende que existe uma hipótese de crescimento rompendo um pouquinho mais de fronteiras, sabe? Então, é uma hipótese que está na mesa, a gente vem discutindo o ajuste, o momento, para que esse modelo tenha aderência também em outros mercados além do nosso. E claro, a gente quer, no crescimento por territórios, ter bons e grandes parceiros do nosso lado, crescendo conosco, desbravando o Brasil inteiro. Então, você imagine que se hoje eu estou muito mais presente no Sudeste, Centro-Oeste, começando o Sul do país, eu tenho já previsão, né, para o Nordeste e pretendo ter previsão para o Norte do país muito em breve, né? Para que a gente possa ter unidades também nesses territórios. Então, dessa forma, eu ganho capilaridade e no final todo mundo ganha. A marca se torna mais valiosa, o cliente percebe na capilaridade mais benefício, porque ele pode transitar melhor em várias regiões. O interesse de grandes grupos de investidores também aumenta. Então, são caminhos que vão sendo desenhados ao longo da trajetória. A gente acredita que com excelência na entrega, tudo isso vai se tornando uma consequência natural, né? Mas a gente sabe que nesse mercado, quando comparado a outros setores, tem muito espaço para crescer ainda. Excelente. Podemos contar com o Ultra falando espanhol e inglês? Num futuro médio? Podemos já vislumbrar essa expansão, essa internacionalização das marcas. Tem algumas já com mais aderência e com mais demanda já para que haja essa internacionalização. A gente sabe que tem um aprendizado nosso pela frente, políticas internacionais, regras de negócio em cada país. Então tem muito desafio ainda para a gente superar. Mas já existe demanda e é possível, além de crescer no Brasil, crescer para fora também. Excelente. Para encerrar, aquele panorama que vocês imaginam do mercado e mais do que isso, o que a gente pode esperar da Ultra para um futuro breve? Legal. Então assim, para o futuro breve a Ultra já tem, já somos mais de 50 contratos assinados, então tem muita unidade para inaugurar. Vai ter uma Ultra chegando perto de mais pessoas muito em breve, né? Por conta desse volume de unidades para inaugurar. Então a gente está animado com essa velocidade, com essa resposta do mercado. Então, muito trabalho, muito suor para implantação em muitas unidades agora, de agora para o final do ano e já para o primeiro semestre de 24. Então, tem muita unidade já datada para inaugurar, por conta dos prazos, obras, imóveis, etc. Então, para o curto prazo, falando de expansão é isso, óbvio que falando de toda a cadeia posterior à expansão, que é a implantação de unidades e operação, também tem muito desenvolvimento acontecendo simultâneo. Então, é natural que nossa estrutura de suporte continue aumentando, porque se o nosso drive é ter o franqueado no centro de toda a nossa operação, eu preciso cada vez mais que esse suporte também se fortaleça. Então, é um cuidado nosso para que a gente sempre dimensione e coloque cada vez mais suporte. Então, isso se pode esperar, já que a gente quer atingir excelência tanto para o cliente final quanto para o investidor. E aí, em termos de modelos de negócio, a gente já vem se posicionando como uma holding multimarcas do fitness. Não serão as únicas, tá? A gente já avalia a hipótese de trazer outras marcas para o guarda-chuva no sentido de ampliação de público-alvo, ampliação dessa especificidade que a gente entrega em cada uma dessas marcas. Então a Ultra é a Big Gym, ela é multisserviços. Os estúdios, eles são mais direcionados e mais específicos, e a gente sabe que tem potencial e oportunidade para outras marcas comporem nosso portfólio também. Então, muito em breve, isso pode ser esperado do projeto da Ultra. Bem, obrigada pelo papo. Eu que agradeço. Vamos aos próximos passos. Sucesso. Valeu, obrigado.